Bom dia! Ontem eu falei que era 34ª, Dirlene me corrigiu, ontem foi 33ª, né? Eu acabei aí alguns dias não realizando, depois que eu mudei o horário para 7h30, eu já falhei 3 vezes, né? Bom dia, Giovana! Bom dia, Val, bem-vinda! Ontem eu comecei a pensar ainda, nossa, mudei domingo passado, dia 20, e falhei 3 dias já. Foram quase 30 dias às 6h30 da manhã e eu não tinha falhado nenhum, né? Mas eu vou continuar nesse horário. Porque eu vi também que muitas pessoas... Bom dia, Lela! Bom dia, Carmen! Eu vi que muitas pessoas entram nesse horário, né? Acredito que a maioria das pessoas acordem mais tarde. Hoje eu vou estar indo viajar. Eu vou fazer umas férias bem de... como que diz? Como é que a gente fala? Estilo índio, né? Alguma coisa assim. Bom dia, Marília. Bem-vinda novamente. Bom dia, Dilene. Bom dia, Karen. Dani, bem-vinda, bom dia. Elaine, bem-vinda, bom dia. Eu e meu marido, só nós dois. A gente embarca hoje, a gente vai para Bonito, para Mato Grosso. Vamos também para o Pantanal. E a gente só volta dia 9. Com isso, eu não sei como é que vai ser. Programa de índio, obrigada, Carmen. Tinha esquecido o nome que se dava para isso. Já que eu vou pro meio do mato. Ontem uma cliente minha que veio aqui e ela olhou, que legal, tipo, que maluca, vai pro meio do mato, passar a virada do ano. Também é louca pra conhecer, eu também sou, né? Já que a gente tá fazendo isolamento mesmo, isolamento social, não vou poder tá naquela muvuca de virada de ano, né? Pra quem nasceu na beira da praia, virada de ano é sempre com a beira da praia lotada, né? Com a praia cheia, então esse ano vai ser diferente. Eu vou fazer esse programa de índio, de ficar lá no meio do mato. Dizem que é pouca gente que vai pra lá. Então eu tô indo hoje à tarde e chego em Campo Grande à noite, vou dormir em Campo Grande e saio amanhã cedinho de Campo Grande para o Pantanal. Então eu não sei se eu vou ter internet na estrada. Teve um dia que eu fiz uma live da estrada, né? Que eu tava indo para Ubatuba, para São Paulo, para as praias de São Paulo, que fui também, que eu tirei uma mini férias ali em novembro e eu fiz a live da BR. E tinha internet. Lá eu não sei se eu vou ter. Por isso, eu não garanto que amanhã, 7h30 da manhã, eu esteja aqui para fazer a live. Bom dia, Gabi. Cunhada, eu e teu mano saímos essa tarde para viajar. A viagem estava agendada, gente, para amanhã, 8 horas da noite. Saí daqui de Curitiba amanhã às 8 da noite, dia 30. Aí ontem à noite era 9h30 da noite, eu acho quase 10 horas. Eu peguei meu celular e disse, deixa eu confirmar. Eu já tinha print do horário do voo. Deixa eu confirmar esses horários de voo aqui. E aí tava dizendo que a Latam tinha alterado o meu voo para amanhã à tarde, né? Eles davam sugestões de horários, mas o melhor horário que tinha era hoje à tarde. Lá vai arrumar mala, as coisas. Eu tinha outros compromissos para hoje, desmarca as coisas que tinha para agilizar o processo. Agora, hoje eu vou fazer a live com vocês e já vou sair na correria com várias coisas cronometradas aqui. Andréia, bom dia. A Giovana já foi para lá? Lá é meio difícil de internet, né? Eu acredito que seja. A Val, que tá na praia, que tá em Itajaí, tá dizendo que lá o trânsito tá horrível. A Dani disse que é maravilhoso. A Val vai passar em Ametista do Sul. Quem conhece Ametista do Sul? É uma cidade pequenininha do Rio Grande do Sul que tem igrejas feitas de ametista. Ametista, para quem
Ai, não, sério que eu não tenho nenhuma ametista aqui. Tem, sim, eu sempre tenho pedra em volta de mim. Peraí. Pra quem não sabe o que é ametista é essa pedra aqui. Em Ametista do Sul, a cidade é lotada dessa pedra, né? Imagina a energia que tem lá. Existe uma igreja feita de ametista, né? Lá se encontra grandes ametistas. Vai conhecer bonito sim, cunhada. A Marília disse que é uma ametista. A Giovana disse que já faz um tempo, tomara que tenha mudado. Tem uma pirâmide, né, Val? Há muitos anos atrás. Eu acho que 2013, eu acho. Minha amiga montou um instituto de desenvolvimento humano e ela comprou uma ametista. Aí as duas, né? Aí ela é aberta assim e faz Nossa, hoje eu tô ruim pra nome, né? Realmente eu dormi pouco e a memória não me ajuda. Faz a grutinha, né? Então a pedra é fechada assim, eles partem ela no meio e ela fica a grutinha dentro dela com essa parte aqui assim, né? E a parte de fora é a parte lisa. Ela comprou lá, Val, essas duas grutinhas lindas de, acho mais de 1 metro, acho que elas tinham super altas. Os meus filhos eram pequenininhos, eu tenho uma foto deles do lado da pedra, é enorme. Capela de ametista, é. Isso aí, Giovana. Uau! Vai conhecer o maior salto de chama Salto Yucumã. Esse eu não conheço também. Depois manda fotos, Val. Mandem fotos dos passeios de vocês. É tão bom poder viajar, né? E conhecer lugares diferentes. Por quê? Porque ativa neuroquímica de sucesso dentro de nós. Por isso é bom viajar. Por isso é importante, no mínimo, conhecer 3 lugares diferentes dentro de um ano. Porque embeleza os nossos olhos físicos e gera toda uma neuroquímica diferente. Eu venho atendendo uma cliente, já ocorreram as 10 sessões dela, e é uma senhora que tem depressão há muitos anos, né? Toma medicação controlada há mais de 20 anos e eu comecei a atender ela agora. E eu tava falando para as filhas que eu precisava que ela fizesse alguma atividade. A Val que faz isso, os trabalhos manuais. Os trabalhos manuais, além de tu trabalhar com a energia das mãos, tu tá movimentando essa região do coração, né? E isso faz com que limpe muitas mágoas, mazelas. E quando tu começa a criar a arte, o artesanato, aquilo embeleza. E tudo isso melhora a neuroquímica da pessoa, né? E eu tava pedindo isso e agora a filha deu para ela de presente um livro para ela pintar, aqueles livros de jardins secretos, né? E aí ontem elas estavam me contando que ela já começou a pintar e que parecia uma pintura vinda do livro mesmo. Ela achou que a filha abriu e disse: "Nossa, já vem um pintado para saber como faz?" Ela disse: "Não, fui eu que pintei." Né? E isso encanta, as cores encantam. Assim como viajar e conhecer novos lugares, principalmente quando a gente está conhecendo lugares que tem muito verde, muita natureza, muitos rios, cachoeiras, tudo isso nutre muito o nosso corpo, né? Então, se a gente quer viver melhor, se a gente quer estar feliz num mundo que tem tanta poluição, não só química, não só de gases tóxicos, mas de pensamentos, de comportamentos, né? A gente precisa fazer esses processos de purificação. Ontem eu falei sobre o fogo, a maioria das pessoas gostou ontem, fiquei bem feliz. Bom dia, Thaís, bom dia, Mari, da nossa meditação com o fogo. Imagino que é fazer aquela meditação por mais tempo, numa roda só de mulheres que a gente vai fazer em janeiro, com uma fogueira, né, enorme mesmo.
Meu Shalom tá lá no quarto, latindo no quarto. Ah, viajar também é uma das purificações que existem, né? Tu tá usando aí as belezas naturais da terra. A Marília disse que adorou a meditação, que bom. Hoje a gente vai fazer de novo outra meditação. Tem pouco fogo no mapa astral, precisa do fogo. Hoje a gente vai fazer outra meditação. E aí estavam me perguntando, a Fran estava me perguntando mais sobre como é que funciona o meu trabalho com a constelação. E eu vou sempre falar que cada constelador é único, assim como cada profissional é único. As pessoas às vezes acham que é cotação de preço na constelação, né? Se tu for fazer uma cirurgia no nariz, cada médico vai fazer essa cirurgia de uma forma, né? Existem até protocolos diferentes para isso. E tem muito da habilidade de cada profissional, né? Tem muito da bagagem de cada profissional aí que tá envolvido. Por isso não é commodities, né? Commodities é aquilo, para quem não sabe, tipo soja, né? Tipo milho, que tem um preço tabelado lá que todo mundo vende. Não importa se tá bom, se tá ruim, o preço tá tabelado. Da soja, do milho, do feijão, né? Do açúcar. Bom dia, Quintara! E como é que eu movo a constelação, né? Aí eu tenho uma bagagem de quase 10 anos de informação e 7 anos fazendo só isso. Faz 7 anos que eu faço só a constelação com outras abordagens que eu trabalho. E por essa bagagem, né, lá no início, a pessoa me procurava, eu já fazia a constelação. Hoje não. Hoje a pessoa me procura. Bom dia, lindona. Tá na praia? A Quintara deve estar na praia, aproveitando, não sei, hoje aqui tá mais ou menos ainda de sol, Itajaí já deve ter sol, né? Hoje a pessoa me procura pra gente fazer a constelação, eu falo pra ela que primeiro eu vou marcar e vou agendar um atendimento. E o que eu faço nesse atendimento? Aí eu escuto a história da vida dela e vou fazendo perguntas correlacionadas com todo o sistema. Qual é o sistema? Se a gente está olhando para a questão empresa que a pessoa trabalha, para que ela é dona talvez, ou que ela trabalha, eu vou perguntar tanto aspectos da vida pessoal dela como dessa empresa, se ela está trabalhando, se ela é proprietária, aspectos da empresa e da vida pessoal. Por quê? Porque a vida da família tua de origem influencia muito no âmbito da empresa também, né? Se for só questões pessoais, relacionamento afetivo, saúde, normalmente as perguntas estão mais correlacionadas só ao sistema da família. Mas eu pego aí 1h30, às vezes fica 2 horas num atendimento, para destrinchar. Eu vou fazendo perguntas específicas, né? Não é um trabalho de psicoterapia, que é a longo prazo. É um trabalho mais rápido, mais pontual. Eu faço perguntas pontuais para saber as questões que aconteceram e dali a gente olha nessa visão sistêmica, nessa filosofia prática que a constelação nos trouxe, para trazer clareza para a pessoa. Olha, se você fica se metendo, por exemplo, né? Se você fica se metendo aí, você tá com 30 e poucos anos e fica se metendo no casamento do teu pai e da tua mãe, metendo o bedelho e dizendo que a tua mãe devia se separar do teu pai, por exemplo, porque o teu pai não presta na tua forma de ver homens, isso tem consequências gravíssimas para você. Você que não arruma ninguém daí, né? Você que emaranha seus relacionamentos quando você se mete no relacionamento dos teus pais. Então eu trago recursos para a pessoa compreender, dentro dessa estrutura do que ela me diz, questões pontuais para ela colocar em ordem na vida dela. E isso dá um efeito gigantesco se a pessoa toma aquilo e começa a colocar em prática. A Lela botou assim, já tem gente que sai falando tudo sem parar, né, Morgana? A Lela é muito organizada, a Lela fez todo um descritivo, isso é excelente.
falou tudo. E aí depois a gente, quando consegue, a gente faz umas perguntas pontuais, né, Lela? Mas a Lela deixou tudo muito organizado já, assim, as questões que aconteceram na vida dela e que ela gostaria de olhar. Aí depois, se existe a necessidade, é bem interessante, gente, porque eu vou sempre no movimento da alma. Tem pessoas que eu faço esse primeiro atendimento, 2 dias depois eu já movo a constelação. Tem pessoas que passam 3 meses, 4 meses, e aí eu ligo para a pessoa e digo, agora vamos marcar a tua constelação? Não é uma questão comercial, é uma questão realmente do movimento dessa alma. Ela precisava daquele primeiro atendimento e esperar um processo todo para depois eu agendar a constelação em si. E a constelação em si é um processo cirúrgico. E aí eu vou explicar por que todas as manhãs aqui eu começo com vocês com uma técnica de meditação diferente. Porque um constelador que move no movimento da alma realmente, ele precisa saber acessar o espaço vazio. E uma pessoa que nunca praticou meditação, que nem sabe o que é um estado meditativo, não sabe o que é um espaço vazio. Ela quer colocar ordem na vida do cliente dela através do cognitivo, e não é através do cognitivo que a constelação atua. Ela atua naquele primeiro momento que eu expliquei para vocês, ela atua nessas leituras desse livro aqui, que eu vou falar. Aqui não atua só cognitivo, né? A própria leitura, ela age no campo energético da gente. Mas, numa forma mais cognitiva, racional, ela está agindo no cognitivo, porque ela está trazendo informações para você colocar ordem na sua vida para o amor fluir. Agora, quando eu falo da forma que eu constelo, e aí eu vou falar que é da forma que eu constelo, da forma que eu aprendi com Bert Hellinger, com a Sophie Hellinger, com a Salene, com as pessoas que começaram há mais de 20 anos atrás, lá com o Bert aqui no Brasil, que foi primeiro eu conheci, foi a Sal, que me ensinou, e ela conhecia o Bert há mais de 20 anos, quando eu fui fazer com ela tinha ido para a escola tanto na Alemanha como no México, e depois eu fui fazer com o próprio Bert. Às vezes que ele veio para o Brasil, eu fui estar no campo que a gente fala, né? No campo de constelação dele, e eu sou mega grata de ter tido essa oportunidade de participar como representante de várias constelações que ele moveu. Isso tudo dá bagagem pra gente saber o que é, como é, aonde, em que lugar que essa pessoa que enxergou e definiu tudo, toda essa sabedoria que é a constelação, que hoje todo mundo quer saber mais sobre isso, que lugar é esse que ele estava para ele observar todas essas coisas. Então, quando eu tive com ele, tu consegue acessar. Ontem a gente falava sobre essa questão, né, que a metafísica explica, que quando você está no campo de alguém, quando você chega e está com alguém, a presença da pessoa te transforma. Hoje o meu nariz tá escorrendo. Isso quer dizer que eu mexi em peças do guarda-roupa que estavam guardadas há muito tempo, né? E daí bate a rinite na Morgana. Paradinha. Então, assim, o Bert falava que ia chegar um momento da constelação que a gente ia falar uma frase para a pessoa e aquilo era a constelação. Já aconteceu constelações minhas que eu abri a constelação e falei uma frase. Peguei um livro, quem já participou principalmente em grupos de constelação comigo já viu isso acontecer. Normalmente eu tenho vários livros comigo ou vários jogos de cartas de mensagens comigo em constelações em grupo. E eu dou o livro para a pessoa e digo, abre. E a pessoa abre e ela fica de cara. Ok, entendi. É uma frase que tá no livro que vai processar ela. Não precisa nem colocar aqueles representantes todos. Já aconteceu de eu fazer isso, de a pessoa abrir, a pessoa vir e me contar toda uma história ali rápida, né? Porque constelação não é a psicoterapia quando acontece o processo cirúrgico, né? Mas a pessoa me conta, eu tenho um problema, meus filhos se brigam muito, por exemplo, né? E aí eu pergunto, sim, quantos anos tem teus filhos? E um tem 30 e poucos, outro tem 40 e poucos. Tá. E os filhos com 30 e poucos e 40 e poucos,
Tu tá aí como mãe ainda preocupada que eles se brigam muito e tu veio aqui para querer constelar isso. E aí eu dou o livro, a pessoa abre e ela recebe uma paulada, assim, sobre o que é ser mãe. E ela diz, nossa, e aí eu digo, agora eu vou mover tua constelação. E eu não sabia absolutamente nada da vida da pessoa. E aí naquele momento, realmente eu tô nesse espaço do vazio que eu falo. E nesse espaço do vazio eu acesso, chega para mim, quais são os representantes que eu preciso colocar. Por isso a constelação no movimento da alma, ela não tem a ver com o cognitivo, ela não tem a ver com a história que a pessoa me conta. Ela é uma cirurgia no âmbito espiritual, porque é no âmbito informacional. Eu acesso sem cognição, nessa inteligência maior. O que tem ali no campo informacional daquela pessoa que está em desordem e que precisa ganhar um novo olhar. Ai, que delícia, Mari! A Mari tá passando só para dar um beijo pra gente, um excelente dia. Ela tá indo pra aula de yoga dela, delícia. Olha, quem tá aí, pratique yoga. Yoga traz bastante centramento pra tua vida, né? Faz você aprender a acessar esse espaço do vazio que eu falo. E esse espaço do vazio nos dá a condição de você saber o próximo passo na sua vida. Muita gente chega para mim e diz, eu planejo tanto e nada dá certo. Sim, porque você está planejando por aqui, às vezes está planejando pelas expectativas do que a sociedade está dizendo, pelos outros, né? Você não está indo por aqui, você não está indo por uma percepção maior. A Mari tá aqui também, a Mari que é minha terapeuta massagista. Bom dia, Mari. Mari, hoje eu vou levar ela vai ficar com o meu xalô, ela vai cuidar dele para eu poder viajar. Eba! Hoje eu vou levar ele para você, Mari, eu tenho que falar contigo, que a minha viagem foi antecipada. Hoje eu vou começar a fazer a meditação agora com vocês e vou fazer a leitura. Hoje o tema é bem bacana, hoje é homem e mulher, hoje são as ordens, e iniciando, né, bem de levinho, porque esse livro ele vai ampliando aí a sabedoria, bem de levinho os conhecimentos da ordem do amor para homens e mulheres. Então, pra gente começar, eu gosto sempre de pedir, Mari, depois da live eu vou levar o xalãozinho num pet pra ele ir bem cheiroso, bem perfumado pra você, tá? E aí depois eu te levo, eu te aviso que horas que ele fica pronto no pet. Pra gente começar a meditação, eu gosto sempre que você esteja numa boa postura. Então, amplie tua consciência corporal. Preste atenção, esportistas normalmente têm boa consciência corporal. Quem nunca fez prática de nada não tem consciência corporal. Se eu peço para fechar os olhos e visualizar o coração, a pessoa nem sabe onde tá, né? Nem sente o batimento. Por que eu peço para colocar uma postura no corpo, que o corpo fique a coluna bem alinhada? Porque igual uma atividade física na academia, puxar ferro na musculação, eu preciso estar com uma coluna alinhada, o corpo alinhado, porque senão eu não tenho o mesmo benefício que eu teria se eu tivesse com o corpo bem alinhado. E com respirações bem favoráveis também, né? Porque uma coisa é puxar ferro sem respirar, outra coisa é com consciência de respiração. Sempre que tu coloca consciência na tua respiração, tudo que tu faz mais bem feito, tá? Então já fica também a outra letra, a outra consciência aqui, né? Além de você tomar consciência do seu corpo, tome consciência da sua respiração. Não deixe ela somente no piloto automático quando você está fazendo alguma coisa mais focada, como uma atividade física. Por exemplo, antes eu não sabia como é que se respirava para correr. Então eu começava a correr nas minhas tentativas sem ninguém ter me orientado. E aí eu começava a sentir dor, né? Aquela dor que todo mundo já sentiu um dia, que é
abaixo do estômago, né, que dói, assim, embaixo do peito, que dor que é aquilo, e aí faz a gente perder a motivação de querer correr, porque começa a doer e diz, não nasci pra isso, né? Não é que tu não nasceu pra isso, é porque nunca ninguém te ensinou sobre como fazer isso bem feito. Então não desista de primeira, né? Aí depois me ensinaram como é que eu tinha que respirar pra não sentir aquela dor. Daí eu fiquei feliz da vida, porque eu comecei a correr e vi que não doía. Olha só que maravilha, né? E a meditação é a mesma coisa. A meditação, as pessoas reclamam muito, não, Morgana, mas é passar muito pensamento na minha cabeça, eu não consigo ficar focada. É uma prática. Você começa a experimentar, você não sabe como é que funciona, então você precisa começar a praticar e aí você vai descobrir que sim, passa milhares de pensamentos o tempo inteiro na sua cabeça, né? Agora, enquanto eu tô falando com você, o meu cérebro tá captando um monte de pensamento. São como as nuvens que passam por aqui, né? Que nem a rede do Wi-Fi, que nem tudo tá entrando aqui, ou rede de ondas de rádio, né? Elas estão passando por aqui, mas eu não enxergo. O pensamento é a mesma coisa. Só que ele entra aqui, daí tem as conexões cerebrais aqui, eu faço a leitura disso e depende do que eu cultivo de pensamento e significado disso, gera o sentimento e aí gera a minha realidade de vida, né? Dependendo do que eu fico cultivando. Quando eu assumo a responsabilidade pela minha vida, eu assumo a responsabilidade do que eu quero ficar pensando e do que eu quero ficar sentindo. E aí eu transformo tudo isso. A meditação é um caminho maravilhoso para você fazer essa transformação, porque você começa a observar quanto lixo passa de pensamento por você e aí você começa a sorrir e dar tchau para esses pensamentos e você começa a realmente cultivar os pensamentos que são favoráveis na sua vida. Aquilo que não é, deixa aí, devolve a quem pertence. São estratégias que a gente utiliza para melhorar a qualidade da nossa vida. Então, a meditação, ela é comprovada, né? Porque a neurociência vai lá e coloca os eletrodozinhos todos na nossa cabeça e observa que quando a gente está em processo de oração, que a gente fica repetindo muito a oração, ou fica lá conversando com Deus, a gente ativa essa parte nobre do nosso cérebro que nos diferencia dos outros animais. O estado meditativo faz a mesma coisa, ou seja, a gente oxigena mais essa região do cérebro. E isso faz com que você não tome decisões no piloto automático. Porque quando você toma decisões no piloto automático, a cigana que lê tua mão vai acertar todo o teu destino. Isso é de certeza. Você só muda um pouquinho dessa sina, desse destino pré-programado, quando você ativa muito a parte nobre, esse eu superior que nós temos. E aí você começa a ter mais consciência sobre o poder da escolha. O poder de escolher os teus pensamentos, as tuas tomadas de decisões, onde você quer entrar e onde você não quer entrar de jeito nenhum, né? Onde você... E aí, com sabedorias, por exemplo, como a da constelação, que vai trazendo essas leis dos relacionamentos para a vida, você vai colocando tudo isso em prática com mais facilidade. Porque quando você não tem nada de processo aí dentro de você, que não entende o que é efeito sombra, por exemplo, dizer para tomar pai e mãe, você vai ter vontade de me dar um tiro às vezes, porque você vai dizer, porque você não teve o pai e a mãe que eu tive, para você dizer que eles foram os pais que eu precisava ter, porque isso às vezes dói demais. Né? E aí você precisa ter entendimento de jornada de alma, porque se você compreende a vida como muito limitada, como só essa, fica meio ingrato, né? Parece. Se eu entendo que eu só tive uma oportunidade de
um dia, 1 ano, 2 anos de vida, e aí como assim que eu só tenho esse tempo de oportunidade de vida e eu venho com um pai e uma mãe super carrasca, né? Se você não tem um entendimento de jornada de alma, é bem desafiador dizer sim para o pai e para a mãe biológica que você recebeu, principalmente se essa mãe biológica te jogou na lata do lixo. Fica desafiador entender que a tua alma precisava desse canal, desse portal, dessa mãe que te dá esse contexto, esse pré-destino para você superar tudo isso com o amor, ativando amor dentro de você, que é assim que faz o processo de cura e transformação. Dizer sim para a forma que eu cheguei, olhar com um âmbito e uma visão muito maior para toda essa jornada de vida, né? E entender que muitos dos algozes, ou seja, muitos dos mestres das dores que chegam na nossa vida são pessoas essenciais que nos ajudaram e que estão nos proporcionando essa oportunidade do crescimento da nossa jornada de alma. Lembrando sempre que não existe ninguém melhor, ninguém pior, cada um está no seu processo. Então, jamais se compare com o outro, jamais diga que você faz processo de autoconhecimento, de desenvolvimento humano, pessoal, profissional, para ser melhor do que alguém. Você está fazendo isso por você mesmo, por você mesma. Considera isso algo muito valioso, porque sempre que você se arroga diante da vida de alguém, pode ter certeza que existem forças que a gente chama de vida, que é a própria escola da vida que a gente fala, que vai chegar e vai te trazer alguns grandes desafios para você compreender por uma vez por todas, né? Que você não é melhor do que ninguém. Se você está aqui na Terra, você está na mesma era, na mesma época, talvez você processe de forma diferente as questões que estão acontecendo devido ao conhecimento que você recebeu. Mas a lixeira está passando por todo mundo, só que eu consigo dissolver essa lixeira de forma mais rápida, tendo recebido conhecimento e tendo colocado ele em prática. Pessoas que não receberam, que vivem numa ignorância maior, e ignorância não é algo destrutivo que a gente está xingando alguém, mas ignorância é a compreensão humilde de entender que existem pessoas que estão às cegas ainda, que não têm conhecimento nenhum, né? O que diferencia o iluminado para o ignorante é porque o iluminado está na luz e ele consegue enxergar o que tem ali. O ignorante está no escuro, ele não tem conhecimento, ele não enxerga o que está ali. Quando eu falo para as pessoas não mexam com constelação se você não colocou a tua vida em ordem ainda, tem gente que diz, não, eu já li o livro do Bert, eu já fiz um curso online e eu aprendi a constelar. Se você não vê, a Sophie Hellinger falava muito nos encontros do Bert também. Ela apontava pra gente assim, aonde parece que não tem nada, sabe? Se você não tá vendo o que eu tô vendo lá naquele canto, ela falava assim, não mexa com constelação. É por isso que no Clube Constelação Online, todos os dias aqui de manhã, eu começo com vocês com meditação. Porque é uma forma de vocês começar a ampliar as capacidades de inteligência de vocês. Para vocês perceber que a vida é muito mais do que só enxergar que existe esse copo, essa água transparente aqui. Existe coisa muito mais transparente que essa água que mexe na tua vida e que você não sabe. Você começar a compreender o que é a energia do amor, o que é a energia da vingança, porque você sente como é que a energia da vingança atua no teu corpo físico, sabe? Não precisa fazer um curso de leitura corporal. Você experiencia em você e você percebe que movimento o teu corpo, o teu rosto fica quando você tá com raiva, quando você tá feliz. Bom dia, Pamela, bom dia, Fátima, bem-vindas. Quando a experiência é contigo, quando você realmente vivenciou aquilo se torna verdade, né? Uma vez uma
há muito tempo atrás. Até ela ia casar esse ano, eu ia fazer a celebração do casamento dela na visão sistêmica, e aí o casamento foi adiado para o próximo ano. E ela, essa moça, eu acho que foi 2016, não me recordo agora se foi 2016, acho que foi 2016 ou 2017. Eu fui para Brusque fazer uma palestra, eu acho que era sobre profissão, não me recordo mais agora, dentro da visão sistêmica, e depois eu fiz algumas constelações em grupo. Brusque fica em Santa Catarina, para quem não conhece. Eu fui para lá para mover esse dia de evento, de workshop. Normalmente, quando eu faço workshop em grupo, assim, eu começo 9 da manhã e a gente vai até umas 8 da noite, né? E ela nunca tinha participado, ela disse, quando a gente saiu para almoçar, ela falou, meu Deus, você é muito inteligente, como é que você fala 5 horas sem parar, sem ter um papel na tua mão, sem ter um PowerPoint se explicando, e como é que você faz para todo mundo ficar vidrado em você, prestando atenção no que você está falando, né? Que estratégia é essa que você usa? Não tem estratégia nenhuma. Até depois, ano passado eu fiz um treinamento que ensina muito sobre como você fazer um treinamento. E aí existem estratégias para isso, né? E eu não consegui botar nenhuma assim com cognição em prática, mas ao mesmo tempo meu marido dizendo que eu sempre usei todas elas, porque vem do próprio instinto natural, né? De transmitir o conhecimento. E como é que transmitir esse conhecimento acontece de forma natural? Porque ele é uma verdade para mim. Então eu não preciso estar com nenhum livro na mão, eu não preciso ter nenhum PowerPoint me dizendo o que eu preciso falar para as pessoas, porque eu fico naquele lugar que eu falo para vocês, que é o espaço vazio, e vou permitindo que o download chegue, porque o download está chegando correlacionado com as pessoas que estão ali naquele grupo. Então é como se eu fizesse uma leitura. Se eu for olhar cognitivamente, eu estou fazendo uma leitura sem conhecer ninguém que está ali na sala, e eu falo exatamente o que as pessoas que estão ali na sala estão precisando ouvir. E eu vou dizer para vocês que isso não existe escola que ensine a fazer isso. Isso é você com você, quando você colocou os ensinamentos em prática na tua vida. Por isso, quando você faz uma formação de terapeuta de qualquer coisa, primeiro coloca aquilo, faz aquilo virar uma verdade para você, coloca aquilo em prática e vê que aquilo dá resultado. Por isso, não acredite em formação de um mês pela internet de nada. Você precisa, antes de ir atender alguém, ser atendido pelaquela técnica, né? Você pode fazer a formação online em um mês pela internet de algo, mas não quer dizer que você está habilitada a colocar isso em prática com outra pessoa. Treina isso primeiro contigo, coloca a ordem na tua vida. Coach, por exemplo. Coach tem ferramentas incríveis. Eu já fiz formações de coach lá atrás, quando começou no Brasil, lá em 2011, que são incríveis, são perguntas que vão te trazendo todo um direcionamento, uma clareza para você colocar aquilo em ordem na tua vida. Fiz outras ano passado também, de outras escolas, a base é a mesma. São perguntas que tu vai fazendo para o teu coach, para o teu cliente, para estar direcionando ele, para ele estar tomando mais clareza do processo dele, de onde ele está, para onde ele quer ir, que recursos ele vai precisar para fazer isso. E eu sempre falo que se esse coach não colocou em prática na sua vida e não viu a sua vida sendo transformada pelas ferramentas, ele não vai saber atender outra pessoa, né? Porque tem que ter um feeling, e esse feeling chega com prática, não só de atender as outras pessoas, mas principalmente da sua própria jornada. Deixa eu ver aqui o que a
A Val colocou aqui: eu tive a oportunidade de novo de praticar o que eu ouço de ti em relação ao Celso. O Celso é o filho dela. Respirei muito, me afastei para poder enxergar melhor e decidir o que iria fazer. Então a Val me mandou uma mensagem do desafio que ela teve essa semana com o filho. E normalmente, quando os filhos fazem algo que bate, que vai contra as minhas verdades, né? Contra aquilo que eu acho certo e que influencia sim na minha vida, né? No caso da Val, o que o filho fez faz ela pagar um preço maior ainda, né? Influencia nela. Então, a reação automática de ir contra, de xingar, sei lá, de fazer qualquer movimento, piloto automático que a pessoa tenha, é muito rápido. E eu sempre falo para as pessoas que a prática da meditação diária é principalmente, não só para viver na caverna, que eu amaria viver na caverna, mas para, no momento do desafio, no momento que chega o conflito, você colocar aquela experiência em prática. Bom dia, Roberto, seja muito bem-vindo. Então, assim, na hora que ela teve um embate com o filho, ela lembrou da Morgana. E aí eu digo que eu viro uma âncora para as pessoas nesse momento e eu acho o máximo. Por quê? Porque vai diminuir os conflitos. Então pode me usar nesses momentos e lembrar assim de mim. Tem muitas clientes minhas que dizem assim, que elas param e dizem o que a Morgana faria numa situação assim. E elas buscam os ensinamentos que eu transmiti e conseguem agir de forma diferente do que elas tinham o hábito de agir. Bom dia, Lucas, seja muito bem-vindo. Então a Val disse ali, né? Dá uns passos para trás, porque sabe quando você tá muito em cima de uma situação, teus olhos estão muito fechados só ali, você não tá enxergando todo. Quando você se afasta da situação, você consegue respirar melhor, porque quando você tá grudadinho na situação, até a respiração fica curtinha. Quando você se afasta, a energia muda, você consegue respirar melhor e você consegue ter uma visão do todo. E aí você não age com um piloto automático. Quando eu era criança, eu tinha uma grande amiga que o pai dela era um excelente advogado. E quando eu estava na casa dela, eu sempre era admirada com ele, porque ele falava de forma muito pausada. Parece que ele pensava realmente, ele refletia. Não era um só vomita palavras. Ele refletia cada palavra que ele ia te dizer. E eu achava aquilo tão lindo. Eu acho que ele serviu de inspiração para eu saber que isso era possível, que existem pessoas que não agem afobadamente, que elas refletem e que isso gera grandes benefícios, né? Porque ele era considerado um grande e excelente advogado. E aí, quando a gente participa de treinamentos, eu não fiz direito, mas existem cursos que advogados, principalmente quando eles vão para júri, né, fazem para ter essa clareza e esse discernimento de como falar, principalmente na hora da confusão, de um atrito muito grande, de como se colocar, né? São comunicações assertivas. Existem estratégias para tudo isso. Então, se você diz, eu não sei, sim, você não recebeu ainda esse conhecimento, você não acessou um saber maior ainda, que é uma inteligência maior, né? Que talvez seja para um outro momento, mas saber é uma coisa, conhecimento é outra. Conhecimento a gente consegue administrar cognitivamente com o nosso cérebro através de um livro, por exemplo. Certo? Então, eu preciso de um cérebro bem estruturado para eu ler esse livro, conseguir compreender ele e colocar em prática. Isso é conhecimento. Saber é estilo Beethoven. Surdo e fez as melhores sinfonias que existem. Isso é sabedoria. Isso é a ativação da inteligência maior.
E na constelação a gente trabalha com essa inteligência quando a gente atua na constelação em si, dentro do movimento da alma. Que há alguns anos eu faço isso nesse segundo momento, quando eu percebo que realmente vai ser de vital importância para a pessoa, né? Senão muitas vezes eu digo para a pessoa, olha, vamos passar por um processo de mentoria aí, de organização, de mentoria sistêmica, para ir olhando cada ponto aí da tua vida com mais tempo, para você tomando clareza e colocando ordem. Isso tem um efeito sensacional. Eu sempre fui mais de entregar as ferramentas para o cliente, para ele colocar em prática. Lá no início, quando eu comecei, eu entendia dessa forma, eu dizia, se os conhecimentos chegaram para mim, as ferramentas chegaram para mim, eu coloquei elas em prática na minha vida e eu tive resultados fantásticos, eu vou fazer a mesma coisa. As pessoas vão chegar para mim, eu vou entregar as ferramentas para elas, elas vão colocar em prática na sua vida e elas também vão ter resultados maravilhosos. Mas daí, com o tempo, eu vi que cada ser é único, cada ser precisa de uma dosagem, precisa de um medicamento específico. Às vezes o medicamento até parece que é o mesmo para cada cliente que chega, mas a dosagem é diferente. Por isso, eu sempre faço esse primeiro atendimento, porque às vezes não vai ser nenhuma constelação no segundo encontro, vai ser outro encontro assim, de mentoria. A Giovana tá dizendo aqui que ela vai fazer a mudança dela, lindona, e que hoje ela assiste a live gravada e aí ela pratica a meditação. Com isso, eu vou começar a meditação com vocês. Gratidão, Giovana, por me lembrar para eu sair da fala, porque hoje eu também tenho meus compromissos aqui agendados pela manhã e eu não posso ficar 1h30 como eu ando ficando aqui com vocês hoje. Então, como é que a gente vai fazer a meditação hoje? Corpo alinhado. Eu vou fazer uma respiração que a gente chama de 20 conectadas, inicialmente para vocês perceberem mais essa capacidade respiratória. Vou usar aqui, eu uso o dedão para ser o contador. Então, presta atenção na tua mão agora, para você usar ele para ser o contador. A gente vai fazer 20 respirações conectadas. Isso quer dizer que não existe pausa. Quando você solta o ar pelas narinas, você já puxa o ar novamente. Solta, puxa, solta, puxa. Quando você solta e puxa, conforme você vai fazendo essa prática, você vai perceber que você solta e puxa, mas quando você puxa, o teu peito já preenche rápido. Com uma puxada só de ar, você já recebe bastante oxigênio, você já se preenche bastante. Então a gente faz esse solta, puxa, respiração, contando assim, uma nessa ponta aqui desse dedo, 2 aqui, 3 aqui, 4 aqui. Então eu faço 1, 2, 3, 4. 4 respirações que a gente chama de curta, porque é uma puxada e uma soltada. E aí a quinta eu coloco aqui no meio da palma da minha mão, que é uma respiração que ela é mais longa. Eu puxo mais tempo o ar e solto mais tempo o ar. Quando eu termino de soltar, eu já vou lá novamente para o segundo dedo. Então entenderam que aqui dá 5? Depois vai dar 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui. 4 dedos, 4 vezes 5, 20 respirações conectadas. Quando tu soltou o máximo da respiração aqui, você já vai para o segundo dedo. Aí você puxa o ar, solta o ar, puxa e solta, puxa e solta, puxa e solta 4 vezes. Quinta vez você puxa o máximo e solta o máximo. Eu vou fazer 2 dedos agora para você aprender. Vou fazer com respiração mais alta, para você prestar bem atenção e perceber. A respiração ela é nasal, não é pela boca. Você respira só pelas narinas, a boca fica fechada.
E percebe de deixar teu rosto relaxado com a respiração. Coluna alinhada, lembra da coluna tá alinhada, pescoço no prolongamento da coluna, peito aberto. Então você puxa o ar. Eu fiz 2 dedos, agora a gente vai fazer junto 4 dedos para fazer as 20 conectadas juntas. Você vai perceber que esquenta, você vai perceber que quando o ar entra, aqui cresce, expande, a barriga cresce. Quando o ar sai, o umbigo vai para dentro, a barriga vai para dentro, o diafragma sobe, o peito relaxa. Então, quando a gente exala, quando a gente solta, o corpo relaxa. Quando a gente bota o ar para dentro, o corpo expande. Vamos lá junto? 1, 2, 3 e começando. Você pode fazer isso com teus olhos fechados a partir de agora, para você prestar mais atenção com os olhos fechados no movimento da sua respiração, ok? Começando agora. Depois de você fazer as 20 respirações conectadas, você vai juntar tuas mãos como em oração, abre teus olhos, né, para enxergar aqui, coloca ela no meio do peito, entre os seios, né? Deixa o dedão bem conectado ali, começa a perceber o batimento cardíaco nessa região. Se você quiser, para ampliar tuas percepções, pode fechar teus olhos. E leva a tua atenção para essa região onde os dedões estão encostados, onde a tua mão está encostada. Relaxa teus ombros, relaxa as costas, você não precisa segurar nada. Você só está com as mãos unidas em forma de oração, encostando no teu peito e ampliando a tua capacidade de perceber o batimento do teu coração. Pode manter uma respiração suave pelas narinas. Coloca um sorriso interno dentro de você. E com esse sorriso, vai fazer morada no teu coração.
Ou seja, esteja com o teu ser, com a tua presença focada na região do teu coração. Permita que uma mágica aconteça. Quando você fica em silêncio, com teu foco no teu coração, com teu corpo imóvel, sorrindo para tudo que passar por você, sejam os barulhos externos, sejam os barulhos internos, você simplesmente sorri e volta a tua atenção para o teu coração e fique em paz lá no teu coração. Uma mágica acontece que nós chamamos de coerência cardíaca. Todo o teu corpo começa a vibrar na essência do teu coração. Então agora eu vou ficar alguns minutos em silêncio, junto contigo, para a gente ficar no coração. Lembra de usar a estratégia de sorrir para os barulhos internos e externos, para os desconfortos que surgirem, e voltar a tua atenção para a morada sagrada do teu coração. Mantém teus olhos fechados, continua aí no teu coração,
Às vezes, talvez você tenha ficado ainda na couraça, nas mágoas que encobrem o teu coração. Mas juntas aqui, fazendo essa meditação, reunidas, nós vamos ativar o poder de ir mais profundo e acessar a essência do teu coração, para que todo o teu corpo entre em coerência com a essência do teu coração e ele acesse valores auspiciosos, vibrações incríveis que o coração tem o poder de emanar. Uma delas é a gratidão, a outra é a graça, a outra é a força que vem pelo amor, que move montanhas, a confiança, cada um é uma gotinha, uma medicação para efetuar curas nessa tua jornada. E nesse momento chegou que hoje a emanação que a gente vai pedir para os nossos corações reverberarem no nosso corpo e além do nosso corpo, para todas nós, para o nosso lar, para a nossa casa, para os nossos familiares, para a nossa empresa, para o local onde nós trabalhamos, para todo o planeta, para fora do planeta, para todas as galáxias, será a confiança. Então respira, te mantém no teu coração e permite que as ondas de confiança, a energia que gera confiança, essa frequência emanada através do teu coração. A confiança é a sabedoria de fiar com a vida, pegar o fio da vida e tecer o teu destino com muita responsabilidade, clareza e consciência. Confia nas tuas habilidades, em acessar conhecimentos, colocá-los em prática e perceber que você pode ir muito além do que você já foi e que por maior que chegue um desafio, você confia na vida e você sabe que ela vai te dar combustível, o fio necessário para você tecer e crescer ainda mais, viver ainda com mais bem-estar, com mais alegria, com mais amor incondicional. Então que o teu coração emane para cada célula do teu corpo, para cada bactéria, fungo, todos os seres que habitam no teu corpo e que permitam que o teu corpo esteja saudável, vivendo a energia da confiança, de eles trabalharem em comum acordo nesse bem comum de favorecer o teu bem-estar, a tua vida fluindo nesse corpo. A confiança te permite um olhar amplo, um olhar de visionário, um olhar que sabe dar o próximo passo, um olhar que sorri para a vida e sabe que a vida não vai te deixar na mão, que ela te conduz para você viver cada vez mais num estado de amor incondicional, para você viver cada vez mais com um coração e uma mente leve, com facilidades, em estado de bem-aventurança, todos os processos
te conectam quando você olha num âmbito maior para essa jornada de vivenciar e experienciar pela tua própria caminhada, pela tua própria responsabilidade, esse estado de bem-aventurança, de céu aqui na terra. Então confia dizendo sim para as situações que chegam. São obstáculos que estão te lapidando para você ampliar ainda mais as tuas habilidades, as tuas capacidades, a sensação da vitória, de estar melhor hoje do que estava ontem. De dar a mão para a vida e cuidar muito bem dela nesse teu corpo físico. Que a confiança reverbere em cada célula do teu corpo, no teu olhar, no teu ouvido, na tua fala, no batimento do teu coração, no teu tato, em tudo que tu sente, que tu cheira. E que você emane ela para sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos, para os países onde eles moram, para as cidades onde eles moram, para a casa deles, dos seus avós, dos seus tios, dos seus amigos, do local onde você trabalha. O local onde você trabalha precisa ter clareza, confiança, precisa estar abençoado. Abençoa o teu lugar que você trabalha. Deseja o melhor para esse lugar. Você passa muitas horas do seu dia envolvida com o local que você trabalha. Emana as bênçãos que vêm através do seu coração para o seu local de trabalho. Ele te dá a tua nutrição para você ter mais conforto aqui na terra. Que ele prospere cada dia mais o teu local de trabalho, para você receber sempre mais. Sorria para tudo isso, perceba como você está se sentindo. Abra teus olhos. Coloque ali nos comentários como você está. Como foi a meditação para você? Como foi ativar essa sabedoria do coração? Enquanto vocês colocam os comentários aí, enquanto vocês escrevem, vou trazer uma imagem para vocês que eu acho que me chegou agora e que faz todo sentido para essa meditação do coração que a gente acabou de fazer. Aguardem um minutinho aqui que eu vou ali buscar enquanto vocês escrevem como foi a meditação para vocês. Eu gosto de imagens e aqui tem duas que falam muito. Jesus e Maria, Sagrado Coração dos dois. O coração tem um poder gigantesco de cura. É dele que emanam todas as bênçãos e é nele que fica incrustado também, amarrado todas as amarguras. Quando você abre esse coração, você se cura e você cura os outros. Você transforma a sua realidade. Nossa, tem uma energia tão boa aqui. Que o poder desse coração de Jesus, desse coração de Maria,
te permita que você acesse o poder do teu próprio coração. Vou deixar os dois aqui. Acho que eu vou deixar para aparecer a imagem dos dois, que vale muito a pena, eu acho. Deixa eu puxar para cá, assim. Acho que a meditação de hoje que fala do coração, trazer a imagem dos dois e entender que todos os mestres sempre falaram sobre o poder do coração. Os antigos falam, é uma sabedoria e que você precisa olhar mais para esse teu coração. A Dilene está dizendo que caíram muitas fichas durante a live de hoje. Interessante! Que bom! Que traga mais bênçãos e alegrias na tua vida, Dilene, e de todos que estão aqui. A Gabi disse que está confiante. A Jaque disse que foi amoroso. A Marília disse que foi maravilhoso. A Carmen disse que está em paz com ela. A Andréa botou olhinhos de coração. Joy, você mora no meu coração também. Olha, o Joy eu conheci na formação de coach que eu participei o ano passado. Ele estava numa turma linda que eu fiz excelentes amigos. Eu amei, vou falar sempre que eu amei a turma de vocês. A turma de formados em coach pelo Rodrigo Cardoso. Onde eu fui lá e apresentei um pouquinho de constelação. E que foi lindo, lindo, lindo. Uma turma que estava muito aberta e que tinha muito saber. Sabe aquilo que eu expliquei hoje sobre conhecimento e sabedoria? Essa turma, ela era muito sábia. Era feita de pessoas que acessam o saber. Eu sou muito grata por ter ido na turma de vocês. Agora eu vou fazer uma leitura um pouquinho. Foi a turma 15. A minha foi a turma 13, a de vocês foi a turma 15. E eu adoro esse número 15. Eu vou fazer uma leitura rápida. Eu queria ler mais, mas vamos lá, vamos ler um pouquinho sobre homem e mulher, sobre as ordens para essa relação de homem e mulher. Já que eu disse que eu preciso viajar, eu falei que hoje eu fazia live só até 8h30, acabei de olhar que já é 8h42, né? Então bora lá. Título. Lembra que a gente está iniciando quase um capítulo novo, não é um capítulo, mas é um título, depois vem os subtítulos, né? Então, nos próximos dias vem um conteúdo muito bacana aqui para você acompanhar, tá? Então, amanhã eu aviso para vocês nos stories se eu vou conseguir fazer a live às 7h30 pelo motivo da viagem, que eu vou estar em trânsito e eu não sei como é que é rede de internet por lá, se pega um 4G bom para eu poder fazer a live, né? Vamos lá. Ordens do amor entre o homem e a mulher e em relação à totalidade que nos sustenta. Então, o título é Ordens do amor entre homem e mulher e em relação à totalidade que nos sustenta. Vocês entendem o que é essa totalidade que nos sustenta, né? Em primeiro lugar, tratarei detalhadamente das ordens do amor na relação entre homem e a mulher, começando pelo mais elementar. Subtítulo: Homem e Mulher. O homem sente atração pela mulher porque, como homem, falta-lhe a mulher. E a mulher sente atração pelo homem porque, como mulher, falta-lhe o homem. O masculino está orientado para o feminino. E se na cabeça de vocês já começou a vir a questão homoafetiva, esperem, porque a gente já fala sobre isso. Homoafetivo também existe quem tem mais energia masculina e quem tem mais energia feminina. Flui do mesmo jeito. O masculino está orientado para o feminino, por isso o homem precisa da mulher para ser homem. E o feminino está orientado para o masculino.
A mulher também precisa do homem para ser mulher. Assim, o homem só se torna homem quando toma para si uma mulher como sua esposa. E a mulher só se torna mulher quando... Cadê? Me perdi. E a mulher só se torna mulher quando toma para si um homem como seu marido. Só quando o homem faz de uma mulher a sua mulher e a tem como tal, e a mulher faz de um homem o seu homem e o tem como tal, é que eles são marido e mulher e formam um casal. Portanto, faz parte, em primeiro lugar, das ordens do amor entre homem e mulher, que o homem queira a mulher como mulher e que a mulher queira o homem como homem. Por isso, se numa relação conjugal o homem ou a mulher se querem principalmente por outras razões, por exemplo, para a diversão ou o sustento, ou porque o outro é rico ou pobre, culto ou iletrado, católico ou evangélico, ou porque o querem conquistar, proteger, melhorar ou salvar, ou ainda porque querem o outro, como se diz com belas palavras, como o pai ou a mãe dos próprios filhos. Então, a casa foi construída sobre a areia e dentro da maçã já se encontra o verme. Isso aqui é fortíssimo, né? Eu preciso querer um homem para ser meu marido, porque eu quero ele como homem. E não porque ele tem dinheiro, porque ele é inteligente, porque ele gosta das coisas como eu gosto, porque ele vai ser um bom pai, porque eu vi que ele gosta bem de crianças, então ele vai ser um bom pai, porque eu preciso de um pai para os meus filhos que eu tive com outro homem que não prestava. Eu preciso de um homem porque em mim, como mulher, falta um homem. Morgana é a questão homoafetiva. Entenda que é a mesma coisa. Se eu sou uma mulher que tem a parte feminina mais forte, eu vou atrair uma mulher que tem a parte masculina mais forte nela. E ela vai me dar esse masculino que eu tenho menos, e eu vou dar para ela esse feminino que eu tenho mais. E a gente precisa entender que são energias que se integram. Não são energias uma melhor do que a outra, são energias que se integram. E quando a gente acha que eu tenho e cultivo para ter as duas bem forte em mim, a feminina e a masculina, e a sociedade fez com que nós mulheres fortalecêssemos muito em nós a energia masculina. Quando eu tenho as duas muito forte, o que eu faço? Eu não quero ninguém junto comigo, eu vivo sozinha, eu sozinha me basto, tá tudo ok, só que a vida acaba se todos os seres do planeta começarem a se mover dessa forma, ok? Compreendido? Isso é importante eu entender. E aí o Best diz que se eu caso com alguém por interesse qualquer, seja ele porque eu quero um pai para o meu filho, eu quero um bom... Ou eu já tenho um filho, né, e quero um pai para o filho que eu tenho, ou eu quero ter um filho e quero que meu filho tenha um bom pai e eu vi que aquele homem pode ser um bom pai, ou porque aquele homem tem um trabalho bacana e ele vai me dar uma segurança financeira, ou porque aquele homem me trata bem. Eu preciso de um homem porque eu preciso de um homem e eu preciso dizer sim para a forma que o homem tem, né? Eu falava pro meu cunhado uma coisa que pode ser que as mulheres digam não, quando são mães. Que coisa era essa que eu falei? Ele acabou de ser pai. E eu falei, um homem cuida bem da sua mulher. E a mulher vai cuidar bem do seu filho. Um bebezinho precisa receber atenção da mãe. Principalmente é dela que vem o sustento e a nutrição. Então as mulheres hoje em dia dizem, porque meu marido não acorda de madrugada para ficar embalando o filho. Sim, o filho precisa de você, você que tem o peito para dar o leite para ele. Mas se eu não dou o peito, eu dou a mamadeira. Sim, a criança precisa da nutrição materna.
para o desenvolvimento. Ele estava dentro do seu útero, ele não estava dentro do corpo do seu marido. Ele, quando sai do seu corpo, ele continua necessitando do teu acalento. É materno isso. E aí o que o pai faz? O pai cuida de você. Ele não é teu pai, ele é teu homem. O homem vai te dar segurança, vai te dar conforto, vai te dar o que for necessário para o teu corpo de mulher se sentir bem, amado, para você dar o que você tem para esse bebezinho, para esse filho. Então, mulheres, em vez de cobrarem que o homem de vocês cuidem do bebezinho quando nasce, vocês precisam ter eles como homem para cuidar de vocês. Vocês cuidam do bebê. E depois, lembra, daí tem outras histórias de casamento depois de filhos, né? Mas aqui eu quis trazer essa relação e depois eu falo mais quando chegar esses assuntos aqui no livro sobre como é que a gente estrutura, mas eu já falei em outras lives sobre isso, né? Como é que a gente estrutura essa questão quando os filhos chegam. Para quem chegou agora, a gente está com Jesus, o Sagrado Coração de Jesus e de Maria aqui, porque hoje a gente fez uma meditação do coração e eu senti de trazer eles porque representa bem esse poder que o coração tem de cura. Então, acho que para hoje tá bem a gente saber que a gente precisa desse masculino, se eu sou mulher, e que eu preciso ativar bem o meu feminino, se eu quero um homem do meu lado. É bem interessante também o que acontece. A vida ela é sábia demais. Quando a gente tem um feminino muito forte, por exemplo, eu tenho um feminino muito forte, não, um masculino muito forte, eu preciso me lapidar muito para ativar o feminino em mim, né? Porque fui criada para não depender jamais de homem. Minha geração, muitos da minha geração receberam esse comando, né? Estuda, trabalha e nunca dependa de homem, né? Eu sempre casei, eu tô no segundo marido, né? Então, eu namorei, terminei um namoro de anos, depois eu casei, fiquei anos num casamento, me separei, tô há anos de novo num outro casamento, mas eu já falei pra vocês, meu segundo marido é completamente diferente das outras histórias que eu vivi, porque eu fiz todo um processo de lapidação. Mas eu sempre tive um masculino bem forte. Com os dois primeiros é muito interessante que hoje eu consigo perceber, eu competia com eles na masculinidade, fortemente, batia de frente com eles. O Luiz, ele tem um feminino muito forte. Com isso, eu não faço competição com ele, mas eu aprendo a ser mais amorosa, a ser mais cuidadosa, porque ele tem esse lado dele de energia do feminino muito bem alinhado. E ele aprende comigo essa parte da direção, do norte, da força que eu tenho de ir lá e fazer, que é do masculino. Então a gente tem uma troca, mesmo sendo homem e mulher, e a energia estando um pouco para cada um diferente, a gente consegue se complementar nisso e se respeitar nisso e não competir. Existem muitos casais que competem, como eu falei, se a mulher tem um masculino muito forte, o homem também, eles competem na masculinidade, competem em quem ganha mais, em quem faz o quê. Isso é uma nhaca, né? É o que o Bert fala ali, que a maçã já tá com vermes, né? E aí esse casamento já tá furado. Gratidão, gente, gratidão. O pessoal tá me desejando boas férias, boa viagem. Ai, gratidão, vou sair de férias, que maravilha. Vou ir pro meio do mato. Então, espero... Ele tem feminino maior que o meu, sempre digo isso, que sou mais menino que ele. A Gabi é irmã do Luiz, né? Então ela sabe bem do que ela tá falando. A Gabi é minha cunhada que falou ali, que ela diz que ela é mais menino que ele desde criança, né? Então
quer dizer que a alma já vem assim, né? Com essas habilidades. E aí, por isso que não existe certo e errado. Existe como eu posso melhorar para viver melhor com o outro. Então, eu precisei criar estratégias na minha vida para melhorar o feminino, para me relacionar melhor com o homem e ativar mais o masculino nesse homem, porque melhora relação, melhora tudo quando a gente sabe fazer isso, né? Gratidão, gratidão, gratidão por vocês estarem me desejando boas férias e desejo boas férias para vocês também, que vocês se encantem com esse período, que vocês possam ver belezas para nutrir a sua alma e sentir muita, muita vontade de fazer sempre o melhor pela sua vida, pela vida das pessoas que convivem com vocês, que vocês ganhem e recebam essa inspiração nesse final de ano, para o novo ano de 2021. Beijo enorme e espero que a gente se veja realmente amanhã às 7h30 da manhã. Se não, depois eu mando um stories e explico lá. Beijão! Gratidão, Gabi!